Vem comigo hoje trocar o substrato, né, que veio com a minha Alocasia infernalis, né, o substrato que veio lá do produtor. Eu aprendi a duras penas que sempre tem que trocar o substrato. Esse substrato normalmente já é um substrato que já está velho, né, já está um bom tempo com a planta, então é sempre bom trocar esse substrato. Muitas vezes esse substrato já não está mais adequado, né, para uma alocácia, para uma planta que necessita de um substrato tão drenável, né? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar, deixa eu ver se ela está muito enraizada. Eu achei que ela estava mais, ó, não está muito enraizada. Achei que ela estava mais. Eu sempre tiro o substrato todo, que é para ver se tem bulbo, sabe? Porque os bulbos das alocáceas eu acabo. Eu ainda não consegui, mas eu acabo tentando é, fazer novas mudas com os bulbos. É, não tem. Acho que não tem. Aí aqui, sempre pegar um vaso não muito grande, né, para as raízes. Pegar esse vaso aqui menor. Aqui eu tenho aquele substrato que eu já falei em outro vídeo, que é um substrato que eu formulei com a ajuda do ChatGPT. No vídeo eu citei vários ingredientes, né? Mas o interessante do ChatGPT é que tu não precisa ter todos aqueles. Lógico, se tu tiver todos aqueles itens lá que eu citei no vídeo anterior, excelente, né? Mas se tu não tiver todos, tu cita o que tu tem e ele vai formular com o que tu tem, sabe? E já teve um tempo em que eu não tinha tudo isso aqui e eu formulei um substrato e foi dando certo, assim, até que eu fui aprimorando, até que eu cheguei nesse substrato aqui em que tá dando muito certo. Deixa eu ver se eu tento lembrar aqui tudo. É chips de coco, é palha de coco, é esfagno, é, carvão triturado, carvão em pó, casca de arroz carbonizada, torta de mamona, farinha de osso e humus de minhoca. Esse foi o substrato final, né, que eu consegui. E eu pedi o ChatGPT para formular um substrato que fosse em comum tanto para alocácia, antúrio e filodendros, para as aráceas de modo geral. E, nossa, toda planta que eu coloco esse substrato, a planta, eu sinto assim uma melhora considerável assim da planta, sabe? Esses vasos menores aqui eu não coloco manta de drenagem, eu não coloco aqui no fundo argila expandida, porque já é um vaso pequeno, né? Nos vasos maiores eu sim coloco, mas nesses aqui menores eu acabo não colocando. Eu coloco aqui uma camada aqui no fundo. Eu sempre coloco a planta assim, ó, e deixo a raiz ir até lá no fundo, porque eu percebi que elas gostam assim que a raiz ela fique ao longo do comprimento do vaso, sabe? Que a raiz não fique que tem gente que deixa a raiz toda no meio do vaso, né? Ela gosta que a raiz, as aráceas, elas gostam que a raiz fique distribuída ao longo do comprimento do vaso, né? Aí eu vou aqui colocando e segurando a planta aqui em cima. Outra coisa também, elas não gostam que ela fique enterrada no substrato. Também elas não gostam disso, né? Tem várias coisas assim que você vai aprendendo conforme você vai cultivando, né? E tem gente que pensa, é trabalhoso? Não, porque acaba se tornando um hobby, né? Se é um hobby, não é trabalhoso, não é trabalho, é terapêutico. Para mim é terapêutico aprender sobre as plantas, cuidar sobre as plantas. É terapêutico você ver o seu cuidado ali, você empregando o seu cuidado em algo
e você vê esse cuidado se transformando em novas folhas, em novas flores. É muito interessante, sabe? É muito gratificante. Então, não é trabalhoso. Não é trabalhoso, é gratificante. Então, aí eu vou colocando aqui o substrato. Não pode apertar, né? Que elas não gostam de substrato compactado. E assim ficou. Aí eu vou vendo, assim, conforme vai passando as semanas, né? Se a raiz vai encostando aqui na bordinha do vaso. Então é um sinal que ela está gostando. É, Logo após transplantar ela para outro vaso, eu rego, né? E as próximas regas sempre, somente quando eu enfio o dedo aqui e vejo que está seco, né? E também eu dou uma visualizada aqui e vejo que está seco. As aráceas eu só rego se eu perceber que o substrato está seco. E sempre com o dedo, né? A grande maioria das pessoas matam as plantas por excesso de água, né? Então sempre só regar quando está seco. Sabe, com esse substrato aqui eu só rego elas uma vez por semana, né? Na minha cidade, né? Sei que cada cidade tem uma forma, a água evapora de uma forma diferente, né? Aqui na minha cidade eu rego uma vez por semana e tá dando muito certo para esse tamanho de vaso aqui, né? Então é um substrato bem, não é nada compactável, é bem drenável, bem soltinho, bem leve e funciona muito bem para alocácia. Como eu mostrei em outro vídeo aí, né? No caso da minha alocácia nobilis, ela está respondendo muito bem, enraizando aqui embaixo muito rápido. Então assim ficou a minha alocácia Infernalis, né? Esse substrato aí muito diferente do substrato anterior, né? Olha como estava o substrato anterior. Tenho certeza que se ele tivesse um pouco mais molhado, ia dar para montar assim um torrão, sabe, na mão. Ó, e elas não gostam de substrato que forme assim um torrão. Depois eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Esse substrato aqui não tá dos piores, né? Já vieram bem piores, assim. Mas não tá dos melhores também, né? Tanto que a planta não tá bem enraizada, né? Ela tá com pouco, pro tamanho das folhas, ela tá com poucas raízes, né? Então, assim ficou a minha Alocasia infernalis depois que eu transplantei ela para esse novo vaso.